Pinheiral, 28 de março de 2022, 85ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da segunda sessão legislativa ordinária da 7ª legislatura. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para efeito de quórum regimental. Demóstenes José Nunes Paulino, Marco Antônio Pereira, Jordácio Elias Mendonça, Luiz Carlos da Silva, Carina Valim Pires de Oliveira, Leonardo Sergino Cabral, Mário Arthur Franco Garcia, Leonardo Francisco de Barros, José Augusto dos Santos Cardoso. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de justificar a ausência do vereador Demóstenes por motivos pessoais. Pela ordem, presidente, justificar a ausência do vereador Mário Arthur por motivos pessoais. Justificada. Havendo quórum regimental, declaro instalados o trabalho e coloco em discussão a ata da 84ª sessão ordinária realizada no dia 22 de março de 2022. Não sendo a ata retificada nem impugnada, declaro aprovada e determino ao senhor secretário que lê o expediente. Indicação 076/2022. Carina Valim Pires de Oliveira, vereadora com assento nessa colhendo da casa, do uso das prerrogativas que cabe, indica o excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviço Público, que seja promovido a destinação de um latão de lixo na Rua 1, no bairro Jardim Real. Justificativa. A presente indicação tem a necessidade de trazer melhoria, pois o lugar possui nenhum latão de lixo, do modo que as pessoas jogam entulhos nas calçadas, atrapalhando o fluxo pedestre que por ali trafegam, causando também um meio cheiro ou até mesmo insetos peçonhentos. Lembrando que a localidade tem um grande fluxo de pessoas. Pelos fatos acima expostos, provoca a Secretaria Municipal de Serviço Público para, em caráter de urgência, adotar as medidas cabíveis no sentido de promover os serviços acima mencionados. Sala de Sessões, 28 de março de 2022, Carina Valim Pires de Oliveira, vereadora. Indicação 077/2022. Carina Valim Pires de Oliveira, vereadora com assento nessa guarda da casa, do uso das prerrogativas que lhe cabe, indica o excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviço Público, que seja realizada com urgência a substituição das duas lâmpadas queimadas na Rua 1, no bairro Jardim Real. Justificativo. A presente indicação tem a necessidade de trazer melhorias, pois o lugar se encontra com duas lâmpadas queimadas, atrapalhando a visibilidade das pessoas e os carros que por ali trafegam, podendo causar acidentes. Pelos fatos acima expostos, provoca a Secretaria Municipal de Serviço Público para caráter urgente de adotar as medidas cabíveis no sentido de promover o serviço acima mencionado. Sala de Sessões, 28 de março de 2022, Carina Valim Pires de Oliveira, vereadora. Indicação 78/2022. Jordácio Elias Mendonça, vereador com assento nessa coluna da casa, do uso das prerrogativas que cabe, indica o excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviço Público, que seja realizado com urgência o serviço de retirada de entulho na Rua Sergipe, em frente ao número 203 do bairro São Jorge. Justificativa. A presente indicação fundamenta a necessidade de trazer condições sanitárias adequadas aos moradores da Rua Sergipe e do bairro São Jorge. Assim como outros pontos da cidade, o objetivo desta proposição carece de serviço de retirada de entulho, com urgência que haja vista em frente ao número 203, podendo identificar amontoada sujeira de entulho. Dessa forma, o imperioso seja promovido a luz de serviço a fim de assegurar as mínimas condições de higiene e segurança para a população local. Sala das Sessões, 28 de março de 2022, Jordácio Elias Mendonça, vereador. Indicação 79/2022. José Augusto dos Santos Cardoso, vereador com assento nessa coluna da casa, consonância com as prerrogativas que te cabem, reitero ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente ao Departamento de Transporte, que seja realizada revisão de contrato da concessionária Linha Municipal de Transporte Público, competente ao Poder Executivo, para que seja implantado um micro-ônibus no lugar do ônibus, com redução de tarifa de criação de novas linhas municipais interligadas ao bairro de nossa cidade, não contemplados com o modelo atual praticado pela Bem-Tivim. Justificativa. Cabe salientar que a implantação do micro-ônibus do transporte público municipal viabiliza o deslocamento das ruas íngreme das estreitas do nosso município. Destaque-se ainda que a necessidade da revisão peça passagem emergencial, em vista que não pode ser praticado o preço equivalente das cidades de Volta Redonda, Resende, Barra do Piraí, onde a distância entre os bairros ultrapassam 15 km, na cidade de Pinheiral, e a distância entre os bairros que ultrapassa 4 km em 80% do seu perímetro.
com o atual modelo praticado à empresa concessionária de transporte público Bem-Te-Vim, vários bairros da nossa cidade não contemplando serão beneficiados, como, por exemplo, o bairro Varjão, Chalé, IP, Colina, Vale do Sol, entre outros. Assim, a implantação do micro-ônibus de revisão do contrato é possível facilitar a inclusão de novas linhas em relação à distância entre os bairros, onde teremos o valor mais acessível de todos, aumentando o número de passageiros, incentivando a mobilidade urbana em nossa cidade, com maior acesso da nossa população em um preço justo a todos. Cumpre destacar que, de tal maneira de grande interesse público, o tema deve ser notariamente por parte do Poder Executivo e do Legislativo na busca da qualidade e sensibilidade a toda a população. Registra ainda que o vereador autor da presente proposição já havia pleiteado tal medida no ano de 2021, através da indicação 121/2021, Sala de Sessões, 28 de março de 2022, José Augusto dos Santos Cardoso, vereador. Indicação 80/2022. Marco Antônio Pereira, vereador com assento nessa coluna da Casa, do uso das prerrogativas que lhe cabe, indica o excelentíssimo senhor prefeito, juntamente à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que seja realizado com urgência reparo de vazamento na rede de esgoto identificado na rua Euclides Vicentina, bairro Três Poços, próximo a uma escola pública municipal situada no bairro. Justificativa. Sabemos que as demandas envolvem vazamento de rede de esgoto, configura questão de saúde pública e deve ser solucionado com a maior brevidade possível. Lamentavelmente, tal situação corresponde difícil realizar enfrenta pelos moradores da rua Euclides Vicentino, uma vez próxima à escola municipal situada no bairro e tema evidência, verdadeiro esgoto aberto. Sala de Sessões, 28 de março de 2022, Marco Antônio Pereira. Indicação 81/2022, Marco Antônio Pereira, vereador com assento nessa coluna da Casa, do uso das prerrogativas que lhe cabe, indica o excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviço Público, que seja promovido o serviço de limpeza e manutenção em trocamento da rua A, C e D, da estrada da Fazenda Bela Vista no Jardim dos Pinhais. Justificativa. A presente indicação, fundamentos do problema recorrente do bairro Jardim dos Pinhais, que haja vista periodicamente, são solicitadas nesta casa medidas de manutenção nas ruas do bairro, como é o caso da estrada da Fazenda Bela Vista, inclusive já proposto pelo vereador na presente proposição. Assim, faça necessária a manutenção de limpeza, o entroncamento mencionado, a fim que o serviço venha minimizar a preocupação dos moradores da localidade que sofrem com a ocorrência de tais acidentes. Sala da Sessão, 26 de março de 2022, Marco Antônio Pereira, vereador. Não havendo mais matéria para o expediente, passaremos para o grande expediente. Eu convido o vereador José Augusto dos Santos Cardoso para que faça uso da palavra na tribuna por 10 minutos. Senhor presidente, pela ordem, falar do meu assento. Permitido. Boa noite, senhoras e senhores, presente aqui nessa coluna da Casa de Leis. Senhor presidente, eu gostaria hoje de pontuar algumas conquistas para o município de Pinheiral, que foram alcançadas na semana passada, em encontro com o deputado doutor Serginho, com o governador Cláudio Castro. Foi confirmado o Polo CEDERJ na nossa cidade, premiando a população de Pinheiral, já agora para o segundo semestre, com os cursos de administração, que será de tutoria da UERJ, e também o curso de ciências contábeis, com tutoria da UF. Então, a nossa cidade de Pinheiral, finalmente cumprindo aí uma das nossas metas de trabalho, proposta juntos ao deputado doutor Serginho, consegue um ensino superior gratuito para a nossa população, iniciando no segundo semestre com os cursos de ciências contábeis e administração. Conseguimos também o ingresso de Pinheiral no pré-vestibular social do governo do estado, onde a cidade de Pinheiral, através da FAETEC, irá contemplar 100 vagas para as pessoas que necessitam e não conseguem pagar o seu pré-vestibular para terem o seu acesso à faculdade. Então, a cidade de Pinheiral, graças ao deputado doutor Serginho, ao nosso governador, ao presidente da Fundação CCEG, Rogério Pires, foi contemplado com 100 vagas para beneficiar a nossa população, para ter acesso ao ensino superior de qualidade. E também temos boas notícias quando o assunto se refere à FAETEC. Tivemos com o presidente da FAETEC, também na caravana, que juntamente tivemos a oportunidade de estar com o governador, com o deputado doutor Serginho, e lá conseguimos também início imediato de 6 novos cursos que serão anunciados essa semana aqui na FAETEC de Pinheiral.
serão os cursos de auxiliar de cabeleireiro, mecânica para mulheres, 2 cursos na área de saúde, eletricista residencial e também mecânica em sistema de freios e suspensão automotiva. Então, é uma prova da luta do mandato do vereador Cardoso Gugu. Quero agradecer aqui, mais uma vez, ao deputado doutor Serginho, ao nosso governador Cláudio Castro, a cada vereador que compõe essa Casa de Leis, porque toda a solicitação que a gente se refere a essas autoridades é passado aqui por esse colegiado. Então, eu quero agradecer também cada vereador por ser possível a gente tornar realidade esse sonho que a gente construiu junto aqui com a participação de todos os vereadores. Então, eu gostaria de pontuar e agradecer a importância de um poder legislativo quando está unido em prol da população de Pinheiral. Nós somos apenas a interlocução aqui do Poder Legislativo com as sugestões, com as ideias para contemplar realmente quem mais merece, que é a nossa população. Porque é o momento de utilizarmos menos o eu e mais o nós. E quando os políticos se unem, quem ganha é a população de Pinheiral. Tivemos também, na oportunidade no Rio de Janeiro, com o diretor operacional do DETRO, Major Heitor Sodré, levando todas as demandas que não é de hoje, são demandas que vêm lá atrás, a nossa luta aqui desde o primeiro mandato, em relação ao alto valor da passagem, de ônibus entre Pinheiral e Volta Redonda, os horários, na verdade, que não são cumpridos, espaçados, a questão da superlotação, enfim, vários debates sobre o tema, e essa foi uma conversa que evoluiu muito. Eu acho que foi um passo muito importante para a gente tentar e solucionar a questão do transporte público, ou tentar lutar da forma que todos nós temos lutado. Às vezes as pessoas começam a nos atacar quando o assunto é transporte público. Hoje a gente está sentado aqui, a gente luta dentro das limitações do cargo de vereador. Mas eu queria deixar colocado aqui que por 2 oportunidades eu tentei ser prefeito da cidade e a população escolheram outros nomes. Escolheram no primeiro momento a Arimateia, no segundo momento o prefeito Edinardo, mas mesmo assim eu não parei de lutar. Uma parcela confiou no meu nome, a maioria confiou nos outros nomes, mas eu tenho a convicção que se porventura eu tivesse na oportunidade lá atrás vencido as eleições, nós teríamos a solução do transporte público. Mas, independente desse apoio nas 2 candidaturas a prefeito na maioria, eu nunca parei de lutar em relação à precariedade do transporte público, com mandato ou sem mandato, e continuo, dentro das minhas limitações, lutando pela melhoria do transporte público. Então, as críticas construtivas, elas são bem-vindas. As pejorativas, a gente tem direito de questionar. Então, em momento algum, o nosso mandato aqui brinca de ser vereador. Muito pelo contrário, a gente vai além do alcance do mandato de vereador. E a gente também erra, vereador Luiz Enfermeiro, porque às vezes não era o momento de ser prefeito. Então a gente erra e aprende. E eu aprendi que o meu lugar não é lá no Executivo, o meu lugar é aqui no Legislativo, ser vereador, ser um fiscal da lei, participativo, auxiliando o Executivo dentro das nossas limitações do cargo. Mas eu estou deixando bem claro, porque quando nós colocamos como meta a questão do transporte público nas 2 eleições, a maioria escolheu Arimateia na primeira eleição e depois escolheu Edinardo. Mas se nós tivéssemos sido prefeito, talvez eu não estaria nem vivo, porque não ia me acovardar com essa máfia do transporte público. Mas a vida a gente aprende, é um eterno aprendizado, e vamos seguindo aí na nossa logística, no nosso trabalho, e Papai do Céu que nos abençoe, e mostrando mais uma vez que independente de mandato ou sem mandato, a gente continua firme na luta. Sabemos que é difícil, essa luta é de longas datas, mas aqui esse mandato, essa vereança, eu não vejo omissão de parte alguma de nenhum dos vereadores. E a gente segue em frente, pede proteção a Papai do Céu, e nas limitações do cargo de vereador, a gente segue firme. Lembrando que tem eleição para deputado esse ano,
Então, é hora de cobrar também os deputados que vão aparecer agora para pedir voto da nossa população. Então, senhor presidente, era isso que eu queria colocar, um desabafo, e dizer que a gente está mais firme do que nunca aí em ser um defensor da população, porque o vereador é aquele que vê a dor das pessoas e sabe das necessidades, e a gente está aí para o que for necessário levar todas as demandas dos nossos munícipes. Muito obrigado. Boa noite, amigos vereadores. Boa noite, munícipe que fica nos ouvindo aí assistindo pelo canal Facebook. Eu quero aqui agradecer essa Câmara hoje, desse mandato que está agora de 2021 adiante. Somos pessoas que sempre estão votando a favor da comunidade. Você pode ver que todos os requerimentos que entram nessa casa é aprovado. A gente chega aqui, analisa, vê que é benefício para a nossa cidade, para a população, em busca de desenvolvimento da nossa cidade. Então, é uma Câmara assim, que está de parabéns. Eu me lembro que no começo o Léo da Saúde falou que nós temos que fazer uma Câmara diferente. Então, e está sendo um mandato diferenciado. Eu quero agradecer o Cardoso Gugu, que é uma pessoa incansável, tem um conhecimento muito profundo dentro da política. Eu tenho te acompanhado nas suas redes sociais aí, você no Rio de Janeiro, com um governador. Então, assim, eu quero te parabenizar pela sua garra, e você sabe que nós na Câmara aqui, nós pensamos o quê? Nós temos que se unir. Não adianta ficar aqui, a gente bater no executivo, ficar falando daqui, falando dali e fazer o quê? Esquecer de trabalhar. Então, assim, nós estamos fazendo o nosso papel, que é fazer o quê? É trabalhar. O prefeito trabalha do lado dele, nós vamos trabalhando do lado de cá. E é dessa forma que nós vamos aí fazendo o quê? Eu acho que é o melhor mandato que eu, com 52 anos, estou presenciando até hoje aqui nesse Pinheiral. Não tem divergência, não tem conversa fiada, são pessoas que estão aqui determinadas a trabalhar. Então, quero parabenizar os vereadores aqui dessa casa, até em geral, até os funcionários, eu me vejo à vontade nessa casa, os funcionários tudo se dando bem, o desempenho, o seu Cardoso, que é um desempenho fora de sério, o Léo Barro, o Léo da Saúde, a gente vê, cada um está buscando o quê? Recurso para a nossa cidade. Então, é isso que eu tenho hoje aqui para agradecer vocês. Presidente, uma parte. Palavra. Vou te dar a palavra. Boa noite, amigos vereadores. Boa noite ao público que nos assiste. Só pegando um gancho na fala do nosso amigo vereador Cardoso, lembrar que um dos primeiros atos dessa casa aqui foi se constituir uma frente parlamentar em prol da melhoria do transporte público, onde essa Câmara abraçou a ideia e nós estamos dispostos aqui, Cardoso, a lutar por essa melhoria, mas lembrando que algumas coisas, na verdade, muitas coisas fogem da nossa alçada. E a gente precisa muito, sua fala foi muito boa aí, do apoio dos deputados que vão caminhar na nossa cidade esse ano aí. E se a gente realmente quer uma melhoria e a gente fica impedido de dar um passo além, foge da nossa alçada, reitero mais uma vez, eu acho que é hora da gente cobrar dos nossos deputados uma atitude para a gente poder dar uma resposta. Eu não estou aqui falando que nós vamos ser os salvadores da pátria, não, mas a gente é dever nosso lutar por essa melhoria, e essa melhoria eu tenho certeza que passa pelos deputados que vão caminhar aqui na nossa cidade aqui. Parabéns pela sua fala aí, vereador. Acabando de concluir aqui a conversa, temos que, às vezes, a aviação Pinheiral tem uma listagem de horário de ônibus, uma escala que não funciona, a gente sabe disso que não funciona, e às vezes nós somos impedidos de quê? Isso não é um dever do vereador, isso é dever do DETO cobrar esses horários. E eu tenho visto aí um funcionário aí que trabalha comigo em final de semana, ele ficou 1h40 no ponto. Então, assim, a gente vê que a gente tem que usar um conhecimento por cima para fazer o DETO vir aqui fiscalizar. Eu achava que a aviação deveria colocar o horário de ônibus, um papel colado nos pontos, para
ficar ali informando os horários de ônibus. Porque, pelo que eu fico sabendo aí dos horários, é de 15, 20 minutos. Isso não funciona. Eu tenho um funcionário que ele não veio trabalhar no final de semana porque não teve ônibus. Então, você vê que assim, é um absurdo, mas a gente fica com a mão e as pernas engessadas. A gente temos que fazer o quê? O Cardoso citou uma coisa muito importante, que os deputados, nesse momento, agora é um ano político, é a hora deles chegar na cidade. Nós temos que fazer o quê? É buscar força com eles, para a gente fazer o quê? Colocar o DETO a fiscalizar, que é a obrigação deles. Então, é uma coisa que foi muito bem citada a sua palavra, para quê? Que a gente possa fazer o quê? Se unir com os deputados agora. Eu sei que às vezes cada um aqui tem o seu deputado, é a hora de fazer o quê? De unir e trabalhar em cima. A gente sabe que a população de Pinheiral sofre por causa dessa aviação Pinheiral. E isso é uma coisa que vem se arrastando anos e anos, todo mundo sabe. Eu sei que o Gugu entra nessa luta aí lá de trás, mas às vezes luta, mas o resultado, por quê? Uma andorinha só não faz verão. Então nós temos que se unir e chamar o executivo também, ir para dentro. Se isso for resolvido, acho que é a melhor solução que a população de Pinheiral está precisando hoje, no momento, é a aviação Pinheiral, é os horários de um ônibus no horário certo. Que a maioria sabe que o pessoal de Pinheiral depende muito de Volta Redonda. Então, é lá que gera a maior quantidade de emprego para Pinheiral. Então, assim, depende dessa aviação. Infelizmente, estão passando essa situação aí. Não havendo matéria para o grande expediente, passaremos para a ordem do dia. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 15 de 2022, de autoria do vereador Demonte José Nunes Paulino, que dispõe sobre o atestado do aspecto autista e síndrome de Down, tornando-o permanente com validade indeterminada. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 6 votos a 0. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, declaro encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para a 86ª sessão ordinária a ser realizada no dia 29 de março de 2022, às 17h30. Uma boa noite a todos.